O país vem vivendo uma crescente em relação à quantidade de concursos que estão sendo realizados. Muitos concursos estão sendo realizados em órgãos nacionais e o estado do Piauí não fica de fora. Existe aí uma expectativa, um balanço que hoje, atualmente, tem uma previsão que no Piauí mais de 1,7 mil vagas estão abertas aí em certames que devem ser realizados não só no ano de 2024, mas outros certames também que, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública já deu um indicativo que um concurso que poderia ser realizado no próximo ano possa ser realizado ainda em 2024. Então, além daqueles que já são certos para esse ano, várias instituições e órgãos têm previsão de realizar um certame nos próximos anos, 2025 e 2026. E a gente sabe que esse concurseiro, ele começa a fazer essa preparação, essa maratona de estudo bem antes. Tem gente que passa aí 3 anos ralando, virando madrugada, estudando para conseguir a tão sonhada vaga em um concurso público. E para falar sobre essa preparação, estamos recebendo ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, o delegado da Polícia Civil, o delegado José Neto, que também é professor de cursinho aí, de preparação para você que quer se preparar para uma vaga, concorrer aí a um edital que está aberto de concurso público. O professor José Neto, delegado da Polícia Civil, a partir de agora vai trazer informações para a gente. O professor que se envereda ali pela área da segurança, mas já teve experiência também de ministrar aula em outros cursinhos. Professor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, boa tarde, pessoal de casa. Estamos aí, para conversar um pouco sobre... Eu sou um entusiasta de concurso público, Sou concurseiro de longas datas, então gosto muito dessa área. Explica pra gente esse boom. A gente tem observado que nos últimos anos não estava tendo muito concurso, A gente tinha tido aquelas medidas do governo federal, mas 2024, eu não sei se também por causa da pandemia, que a gente teve muitos concursos que acabaram sendo adiados, mas 2024 está sendo um ano muito bom para quem tem essa meta de passar no concurso, para quem se prepara, para quem está buscando essa tão sonhada estabilidade financeira que é prometida através de um concurso. 2024 está sendo um ano muito bom na quantidade de concursos, editais abertos nas mais variadas áreas, professor? É um bom ano e justamente por conta da pandemia a gente deu uma encurtada, deu uma segurada em relação aos concursos públicos. E é o que eu sempre dizia para o pessoal que me procurava, continue estudando, Porque concurso é assim, ele é sazonal, tem uma época que está escasso e quando vem tudo de uma vez. Por exemplo, a título de Piauí, que o senhor já falou aí, a gente tem a previsão de uma CPI que seria para o próximo ano, só que o Keiko até veio aqui, o delegado-geral, e informou que pode ser que aconteça já no segundo semestre, o concurso. E a gente tem a previsão também da PP, que já está autorizada. Então, são 2 concursos na área de segurança pública a nível de Piauí, que são muito bons e com editais bem parecidos. Então, o pessoal consegue conciliar os estudos. O que já não dá para fazer, por exemplo, na área bancária, que eu não aconselho, com a área de polícia. Que é o que a gente vai ter agora, por exemplo, BNB, que já saiu, e vai ter Caixa Econômica. Então, quem quer estudar a área bancária já são 2 concursos bons nesse ano de 2024. Professor, a gente sabe que o quanto que é importante esse concurseiro ele ter uma maratona, um cronograma assertivo do que estudar, de que forma estudar. Só que às vezes o telespectador que está agora acompanhando o Jornal de Picos nem sempre tem aquele dinheirinho sobrando. A gente sabe que dependendo do curso de preparação, do cursinho, ele vai precisar de um investimento. Além de um investimento pessoal, de você se dedicar, ter esse compromisso, tem a questão financeira também. Mas o senhor já encontrou, por exemplo, cases de sucesso daquela pessoa que foi aprovado no concurso estudando em casa, sozinho? Com certeza. Eu tenho alunos e conheço pessoas que estudaram simplesmente com aulas no YouTube. O que acontece, Clebson? Quando você não tem um curso preparatório, você vai gastar mais tempo filtrando o material na internet. Só que a internet tem muita coisa grátis. Então, se você consegue se preparar com antecedência e pescar esses materiais, você consegue bons materiais. Então, o YouTube tem muita aula gratuita boa, existem muitos sites bons, inclusive para responder questões de modo gratuito. Então, é importante que você se prepare com antecedência. Quando a gente tem um edital na praça, geralmente bate o desespero em todo mundo e todo mundo quer estudar em cima da hora. Não digo que é impossível, porque eu já tive alunos que estudaram só no período do edital e foram aprovados, mas o ideal é que você estude com antecedência e por isso que precisa dessa organização. Então, o que é importante? Se você pode investir, que eu digo que concurso é investimento. Então, eu tenho um colega que eu conversei esses dias que ele está fazendo concurso para a carreira jurídica, promotor, que ele já vai gastando
quase o salário de um promotor do mês, né, com material. Mas é investimento. Quando ele, o primeiro mês de salário vai pagar o que ele investiu, né, em material. Então você tem que encarar o estudo como investimento, porque em um mês você trabalhando vai pagar o que você investiu. Mas se você não tem condições, você tem que buscar na internet, buscar de outras formas. Então você tem que fazer de tudo possível para estudar de uma forma organizada, de uma forma qualificada. Se você não consegue pagar material, você procura no YouTube, procura no Google, que hoje, eu sempre digo, o conhecimento hoje está gratuito. O que vai diferenciar você de ser uma pessoa aprovada ou não é você ser uma pessoa organizada, ter força de vontade, estar lá estudando todos os dias, porque se deixar para cima da hora, aí fica mais complicado. O senhor falava aí de você ser dedicado, disciplinado, estudar todos os dias. Agora há pouco a professora de redação, inclusive, trazia dicas, né, para quem vai fazer o concurso unificado sobre a redação. Olha, o candidato ele deve fazer pelo menos por semana 2 redações. É praticar. No caso do senhor também, o senhor trazer essa dica desse praticar, acredito fazer muitas questões, né? Treinar. Vale a dica também de quem sabe você pegar uma prova antiga, daquela banca, ou então um concurso, o último concurso daquele órgão que foi realizado. Vale a pena você refazer essas provas? Quanto mais questões, melhor esse treinamento? Sim, muito importante, principalmente nessa reta final de edital aberto. Quanto mais questões, melhor. Eu sempre digo para meus alunos, tem aluno que é viciado em ficar assistindo videoaula, e eu digo, ó, você vai fazer na prova, no dia da prova, é resolver questões. Então, quanto mais questões você resolver, melhor você vai melhorar o seu desempenho. Então, não adianta você ficar na frente da televisão assistindo aula, assistindo aula, assistindo aula. Você tem que praticar. Como a professora disse, redação. Não adianta você assistir a aula de como fazer uma redação se você não treina a redação. Então, realmente, no mínimo, 2 redações você tem que fazer, porque é mão, é treinar. Então, questões você tem que estar fazendo constantemente. Sempre que eu também trabalho na questão de organização. Quando eu trabalho com meus alunos, eu coloco para resolver questões todos os dias, porque é isso que você vai fazer no dia da prova. Então, o máximo possível. Em relação à banca, por exemplo, Piauí, os concursos da segurança a nível Piauí é no CEP. Então, a no CEP ela tem um estilo próprio de cobrar questões. Então, você tem que responder todas as questões possíveis da no CEP, olhar os concursos anteriores, PM, PC, Polícia Penal, todos, e aí a tendência é que você entenda como é que a banca cobra e, inclusive, ela repete cobrança de conhecimentos, né? O senhor falava agora há pouco a respeito de organização. Para aquele telespectador que está em casa agora, acompanhando o Jornal de Picos, pegando essas dicas valiosas, é concurseiro, mas não sabia o que seria essa organização, ou então como ter acesso a essa organização. A organização seria o quê, professor? O senhor realmente ensinar o passo a passo, que horas ele deve estudar, o que estudar, de que forma absorver esse material? Como é que funciona essa organização? É o básico, Cleberson, por exemplo. Se você tem um concurso que cai português, informática, raciocínio lógico e 4 matérias de direito, né? Você tem que dividir na semana o que você vai estudar durante os dias. Por exemplo, hoje eu vou responder questões de português, hoje eu vou estudar tal assunto de teoria de português. Então, é a organização básica. Eu sempre digo, não dá para você acordar, olhar para o céu e hoje está nublado, eu vou estudar português. Hoje está ensolarado, eu vou estudar. Então, você já tem que, no domingo, no mínimo, saber durante a semana o que você vai fazer. Então, a organização é o básico. Eu sempre digo, quem não é organizado nunca vai ser disciplinado na vida. Então, a disciplina ela vem por meio da organização. Então, você tem que se organizar, você tem que saber o que você vai estudar todos os dias. Como é que você sabe o que você vai estudar? Com base no edital. Se você não tem o edital agora, você vai ter o edital anterior. Então, edital da PPPI, você vai estudar pelo edital anterior. O edital da PCPI, você vai estudar pelo edital anterior. Estão lá os assuntos. Inclusive, eu verticalizo os editais de graça. Então, eu dou para todo mundo. O pessoal tem o edital verticalizado ponta a ponta, então facilita até isso daí. Então, assim, não tem desculpa. Eu digo assim, hoje em dia não tem desculpa. Com internet, com material, com tudo, é a questão da pessoa realmente querer. E outra, quem vai começar, estudar não é fácil. Então, qual é o erro que o pessoal que começa... É igual você começar na academia, querer pegar muito peso, querer estudar muito. Então, comece com o que você tem mais afinidade e comece aos poucos, porque estudar é ruim. Se você disser que estudar é bom, trabalhar é bom, também não é bom, né? A gente tem que estar trabalhando para poder ganhar nosso pão e ter as nossas coisas. Estudar também não é bom. Você vai se acostumar com aquele ritmo de estudo, é um hábito. Então, para até você formar o hábito de estudo, você tem que começar devagar. Eu vou para a academia não é gostando, eu vou para a academia porque é necessário para a academia. Então, eu vou, mas eu não começo com muito peso, eu começo com pouco e vou evoluindo. Então, o estudo é da mesma forma. Professor, a gente sabe que muita gente que é concurseiro mesmo, que está estudando há muito tempo, ele sempre fala, eu abdiquei muita coisa, eu deixei de sair, comecei a sair menos. Dá para conciliar essa vida de estudo
preparação, virando madrugada às vezes, estudando com uma vida social, ou realmente tem que ter aquela disciplina de, ou é vida social, ou é estudo, ou é focar? Ora, por exemplo, assim, uma média, eu devo estudar quantas horas por dia? Aí... Assim, ou vai de cada um para cada um? Não existe média. Pessoal, quem diz que estuda 14 horas por dia, 12 horas, está mentindo, né? Então, é mentiroso. Que mente. Então, o ideal é que você, por exemplo, tem gente que trabalha 2 turnos todos os dias. Se você consegue estudar 2 horas todos os dias, já está bom. Porque você trabalha manhã e tarde, você chega à noite, você está cansado, você estudar 2, 3 horas, já está bom. Se você tem um dia todo livre, você estuda 8 horas, beleza, você está fazendo como se fosse o trabalho. Então, não tem média. A média é a sua. O que é importante é a constância. Porque não adianta você estudar 2 semanas e para 4, 2 semanas e para 4. É melhor que você estude 2 horas todos os dias. Então, ao meu ver, é questão de constância mesmo. E em relação à vida social, você não vai viver preso dentro da sua casa e trancado, mas você vai ter que abdicar de muita coisa. Você vai ter que evitar lugares e pessoas, é o natural. Porque você não vai poder estar em todo lugar e você não vai poder andar com todo mundo. Porque nem todo mundo pensa da mesma forma que você. E as pessoas, naturalmente, elas vão querer lhe atrapalhar. Isso é o mais normal do mundo. Quando você inicia qualquer tipo de projeto na vida, a tendência é que as pessoas queiram lhe colocar para baixo. Não, isso não vai dar certo. Não, tu vai estudar para quê? Vamos sair. Então, aquelas pessoas que vinham lhe chamando para sair, você vai ter que se afastar desses lugares e dessas pessoas. Mas é um período de tempo curto. Assim, o que é 2, 3 anos para você ter uma vida dentro de um cargo público? Eu sempre digo para os meus alunos, é 2, 3 anos. Depois passa. É um período de sofrimento, de abdicação que passa. O essencial você não pode abdicar, que é a sua família, que se você é casado é o tempo com sua esposa, se você tem um filho é o tempo de qualidade com seu filho. Mas tem coisas que são, por exemplo, eu não assistia jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol, mas na época que eu estudava eu não assistia. Porque se eu passasse 2 horas na frente da televisão assistindo um jogo, para mim era perda de tempo. Eu não estava ganhando nada com aquilo. Quem estava ganhando era quem estava jogando a bola lá, o jogador de futebol. Então, por mais que eu gostasse do jogo de futebol, eu evitava. Assistir série, eu não assistia. Hoje eu posso assistir, quando eu chegar à noite em casa, no meu trabalho, eu assistia série, mas na minha época eu não assistia. Então é saber escolher onde você vai colocar o seu tempo. Mas sem renúncia você não vai conseguir ser aprovado no concurso público, é uma certeza que eu tenho. Se você quiser fazer tudo conforme você fazia e querer estudar ao mesmo tempo, aí não dá para conciliar, aí tem que esquecer o estudo. É isso, meu amigo. É dica de quem entende, é dica de quem já passou em concurso, de quem trabalha com isso também, além de ser delegado da Polícia Civil, é professor de cursinho. E eu tenho certeza que você já deve ter anotado todas essas dicas. Você vai poder rever essa entrevista logo depois do Jornal de Picos, a qualquer hora e lugar. Inclusive pode compartilhar. Tem aquele seu primo, seu amigo que não está podendo assistir o jornal agora. Daqui a pouquinho vai lá no CV Play, que é o aplicativo do grupo de mídia Cidade Verde, que você vai ter como assistir e compartilhar essa entrevista. Professor, delegado da Polícia Civil, José Neto, eu queria agradecer a entrevista. Eu agradeço.